Grande Guerra do Norte foi um conflito militar envolvendo uma forte coalizão formada pelo Czariado da Rússia, o Reino da Dinamarca e Noruega, a Comunidade Polaco-Lituana e o eleitorado da Saxônia contra o Reino da Suécia. Embora a princípio a guerra tenha sido entre a coalizão liderada pelo Czariado russo contra a Suécia, outros países também entraram na guerra, como a Inglaterra, Hanover, Brandemburgo-Prússia, o Império Otomano e a Holanda. Antes de falarmos da guerra, vamos entender suas causas. O Reino da Suécia tinha a intenção de obter para si toda a costa do Mar Báltico e já tinha se envolvido em outras guerras com seus países vizinhos. E em 1697 subiu ao trono da Suécia Carlos XII. Ele subiu ao poder da Suécia com apenas 15 anos de idade. As nações ao seu redor viram isso como um momento de fraqueza do Império Sueco. Porém, o rei Carlos XII se mostrou um grande estrategista militar e um bom rei. E a Suécia tinha um excelente exército formado por 77 mil soldados. Agora falaremos sobre as motivações russas na guerra. Para o Czariado da Rússia, sob o comando de Peter o Grande, seria uma oportunidade de retomar os portos russos do Mar Báltico, expandir a presença russa no Mar Báltico, o que também faria aumentar o comércio russo com outras nações europeias. E para a Polônia e a Dinamarca, seria uma oportunidade de parar o crescimento sueco. Naquela época, o rei da Polônia também era o rei do eleitorado da Saxônia. Assim, em 1699, foi formada em segredo uma aliança militar contra a Suécia, que foi formada pelo Czariado da Rússia, Polônia-Lituânia, Reino da Dinamarca e Noruega e eleitorado da Saxônia. Assim, em 12 de fevereiro de 1700, a coalizão iniciou os ataques contra a Suécia. Com uma rápida invasão na ilha onde se situa a capital dinamarquesa, com auxílio de navios holandeses e ingleses, os suecos derrotaram os dinamarqueses em pouco tempo, e o reino da Dinamarca e Noruega se rendeu, assinando o Tratado de Travenhal em 8 de agosto de 1700. Os russos tentaram uma invasão na região da Íngria, mas foram derrotados na Batalha de Narva. Depois de derrotarem os russos na Batalha de Narva, os suecos atacaram a Polônia-Lituânia. Nesta campanha, os suecos conseguiram avançar muito e em poucos anos conseguiram depor o rei Augusto II. Porém, ele conseguiu sair e ir para a Saxônia, e no seu lugar colocaram Stanislaw Leszczynski, que era a favor da Suécia na guerra. Mas a demora dos suecos em tomar uma atitude fez com que o exército sueco não tivesse mais ligação por terra com a Suécia. Mas o rei Carlos XII queria acabar com a guerra. Então, em 1707, optou por invadir a Rússia e chegar até Moscou. Nesse tempo, Pedro Grande fez algumas propostas de paz, mas essas foram ignoradas pelo rei sueco. Porém, se antecipando a invasão, Pedro Grande usou a estratégia de terra arrasada para fazer com que os suecos tivessem problemas no abastecimento de suas tropas. Os russos conseguiram interceptar o principal comboio de suprimentos sueco, o que fez com que o exército sueco ficasse com pouquíssimos suprimentos. Para não sofrer com o rigoroso inverno russo, o rei sueco optou por invadir a região da Ucrânia, onde também lhe foi prometido um grande reforço de cavaleiros cossacos e muitos suprimentos, mas lhe foi entregue apenas 3.000 soldados e pouquíssimos suprimentos.
Os suecos ainda conseguiriam alguns avanços, porém foram decisivamente derrotados na Batalha de Poltava, onde, naquela altura, o exército sueco comandado pelo rei Carlos XII já tinha sido quase todo destruído. Carlos XII teve que fugir para o Império Otomano, onde ficou por muito tempo. Os russos, em 1710, foram atrás dos suecos no Império Otomano, mas não conseguiram capturá-lo, e em 1714 assinaram um tratado de paz com os otomanos. Porém, nesse meio tempo em que Carlos XII esteve no Império Otomano, a Suécia sofreu grandes derrotas militares. A Rússia avançava na Finlândia e a Polônia-Lituânia havia sido libertada da ocupação sueca. Além do reino da Dinamarca e Noruega ter entrado novamente na guerra, junto com a Grã-Bretanha e Brandemburgo-Prússia. Carlos XII conseguiu voltar a Pomerânia em 1714, que estava em poder da Suécia. Tentou uma nova campanha contra a Dinamarca em 1718, porém foi baleado na cabeça enquanto sitiava a fortaleza de Friedenstein. Depois disso, os militares suecos focaram apenas em defender o território sueco. E a irmã de Carlos XII, Ulrica Leonor, foi coroada a rainha da Suécia. 3 anos depois, a Suécia se renderia, e em 10 de setembro de 1721 foi assinado o Tratado de Nystad, onde a Suécia cedeu à Rússia todo o seu território nos países bálticos e parte da Carélia, e também algumas ilhas no Mar Báltico. O conflito com as outras partes, Grã-Bretanha, Hanover, Brandemburgo-Prússia e Dinamarca, foi concluído pelos Tratados de Estocolmo em 1719 e 1720. Ao final da Grande Guerra do Norte, a economia sueca havia sido devastada e a Suécia perdeu seu título de potência do norte da Europa. E a Rússia saiu como grande vencedora, se tornando a maior potência do norte da Europa e se expandindo em direção ao oeste. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo nos comentários o que você achou mais interessante da Grande Guerra do Norte e ative o sininho das notificações para saber quando eu postar um vídeo novo.